Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando a resenha raiz da televisão brasileira, indo para o seu 5º ano aqui pela nossa TV Max. Oferecimento de Ren TV, comprar para que aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Sem perder tempo, os meus mosqueteiros hoje apresentando Mário Silva e Odair Júnior. Os dois são de verde hoje, que bonitinho, hein? Combinaram, hein? Combinaram nesta terça-feira, 2 de abril, o primeiro programa do ano 24, mês 4. Que bonitinho, só que o dia 2. Boa noite, seu Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazella, nosso Odair, um abraço para ele também, e um abraço especial para os nossos telespectadores que estão ligados no nosso querido programa, sempre às terças-feiras, né? Terça-feira como hoje, dia 2. Quero mandar uma boa noite especial, e quero que seja papo nosso aqui, o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, que na semana passada conseguiu, depois de muito tempo, a seleção enfrentou 2 equipes de peso, certo? Venceu a Inglaterra por 1-0 e empatou com a Espanha em 3-3, depois de estar perdendo por 2-0. O goleiro entregou o gol, o problema do goleiro. E também não é para transformar a seleção de ouro, mas nos deixou satisfeitos, principalmente eu fiquei satisfeito e muita gente ficou satisfeita. Então, acho que devemos dar um aplauso para Dorival Júnior, aquele que o Flamengo mandou embora e até hoje não explicou por quê. Tá certo. Boa noite. Salva de palmas para Dorival Júnior com empate e uma vitória, Inglaterra e Espanha. Meu querido e doce Odair Júnior, para você, o seu boa noite será doce também, não? Boa noite, Mazella. Boa noite aos amigos ligados no Max Sport. Boa noite, meu amigo Mário Silva. O meu boa noite, 2 boa noites especiais. Primeiro, boa noite para o torcedor tricolor, que vive a expectativa da estreia do time amanhã, às 21h30, lá no Peru, contra o Alianza Lima, e com bastante desfalques. Principal deles, o atacante Cano, ainda lesionado, não joga. O outro boa noite especial para o casal Pimenta, ouvindo, acompanhando, vendo a gente, o Fernando e também a Fátima Pimenta, Mazella. Obrigado. Alô, Fátima, um beijo, um abraço, Fernando, obrigado pelo carinho. Você que acompanha o Max Sport. Fala, Mário. Bom, só para lembrar que o Flamengo estreia hoje, né? Ô, Mário, é boa noite, Mário. Vamos falar do Flamengo. Noite. O seu boa noite foi para o Dorival Júnior. Você não falou da caneca do Mengão. A caneca. Você não falou nada, bonitão. Então, vamos falar do Flamengo daqui a pouco. Você escolheu falar da seleção brasileira e deu uma catucada. E deu uma catucada no Flamengo porque mandou embora o simpático Dorival. Sim. Então, espere a vez, siga a pauta, porque hora e vez de outro rubro-negro é Games Paulo Bizarro. Namastê, amigos da Games! Terça-feira chegou e com ela aquela dica de games para você não perder o hábito nunca. Stellar Blade, um jogo espacial, uma invasão de planeta, mas alguém da patrulha especial resolve voltar para encarar os invasores e descobre que a história contada não era bem assim, com combates alucinantes de verdade. Você vai curtir esse game a partir do dia 26 de abril, é exclusivo do PS5 e você assiste agora aqui com a gente, confere que vale a pena e já tem demo para você experimentar. Confere aí! Olha só que legal, essa dica é boa mesmo, hein? Tá rolando dia 20 de abril, inscrições já estão abertas,
o Tour Maricá Games de ciclismo virtual, válido pelo Campeonato Brasileiro de Ciclismo Virtual, que é organizado pela CBDEL Esportes. Você pode procurar sua inscrição no @CBDEL Esportes. Lá você vai na bio e vai encontrar o zap da CBDEL, poder se inscrever, ou então você manda um e-mail para contato@competiçãovirtual.com.br. As inscrições estão valendo para atletas federados e também para os não federados. Serão 38 quilômetros de corrida. Vale lembrar que o ciclismo virtual é das competições de esportes eletrônicos aquela que tem mais chances de se tornar uma competição olímpica. É muito legal, é emocionante e vale a sua conferida. Corre lá no site, faça a sua inscrição e vamos à competição. Vamos pedalar! E já que a gente falou em CBDEL, vem aí também com a chancela da CBDEL os Pan American Sports Games Rio 2024, maior competição de jogos eletrônicos da América Latina. Novidade que vem em agosto por aí, que a gente vai falar muito disso aqui no eGames. Fica ligado! E as competições não param aqui no eGames, no CBLOL, playoffs quentíssimos. Tivemos no último final de semana, no sábado, a Pen Game metendo 3-2 em cima da Vivo Kids, a grande primeira colocada da chave da fase classificatória. E Loud, no último domingo, metendo 3-0 em cima da Red Kennedy Scalunga. Nessa semana, só jogaço. Temos na rodada inferior, Red Kennedy Scalunga versus Kabum. E no 6/4, sábado, Vivo Kids vai encarar Los Grandes, tentando espantar a zebra e continuar remando rumo a essa final do dia 20/4. No dia 7, domingo, a gente tem um jogaço, Pen Game versus Lounge, e o grande vencedor, que é dessa final da chave superior, já vai direto para a final do dia 20 e espera essa confusão aí da chave inferior se decidir. A gente fica por aqui, semana que vem tem muito mais competição. Beijo enorme, uma ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você. Um abração, irmão. É isso, o Flamengo joga daqui a pouco. O Flamengo jogando, terça-feira, já. Lá fora, na altitude, vamos falar. Senão Mário Silva tem uma síncope, eu ia falar isso. Mário Síncope teria uma Silva. Mas vamos em frente, porque Mário Odair é hora e vez dele. Está cada vez mais forte, mais definido. Tá fortão. Hora e vez do fisiculturismo com Raul Marques. E aí, meus bodybuilders, chegamos! Finalmente em casa, sem descanso ainda, mas não vamos falar de mim agora não, vamos falar de Rafael Brandão. A mídia internacional está impressionada com Rafael Brandão. Ele tem terceiro lugar no último ano do Left Rally, tendo a melhor classificação de um brasileiro na categoria Open nesta competição. Felipe, do canal 20 Power, que é o maior canal de notícias sobre fisiculturismo do mundo, elogiou bastante o físico do Brandão, dizendo que está muito maior que o Arnold Rally. Claramente, Brandão estará no top 3 de lista no final do ano. Meus amigos, realmente, como vocês podem ver, Brandão está muito grande, intensidade, volume muscular. Mas antes de pensar em mexer, ele precisa classificado nessa competição, né? Muito importante esse detalhe. O desafio dele será agora em São Paulo, no Arnold América. E claro que Rafael Brandão é um grande favorito para levar o top 1, que é a vaga para o Olímpia. Mas como eu sempre digo para vocês, no turismo tudo pode acontecer. E agora sim, vamos falar de mim. E como prometido, vocês estão vendo aí agora o vídeo da minha apresentação que me rendeu o top 3 do último campeonato. E o sem descanso que eu disse é porque dia 28 de abril agora teremos o campeonato estadual. Então estou no game, estamos em preparação a todo vapor, assim como o Brandão. Não no nível do Brandão, mas estamos chegando lá. E temos algumas coisas para ajustar no shape, como, por exemplo, a apresentação.
ganhar um pouquinho de volume. Temos aí 28 dias praticamente, 29 dias para ganhar esse volume necessário para, enfim, tentar buscar esse top 1. Porque aqui, vem comigo, são 3... Eita, tô derrubando tudo. Um top 3, 2 top 3, 3 top 3. Chega de top 3, né, senhoras e senhores? Vamos em busca desse tão sonhado top 1. Então, semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Beijo para Fernandinha também. Paulo, beijo para Ilana, para as mulheres. Agora, ele sempre tem uma matéria diferenciada, uma matéria que prende a gente também. Hora e vez do meu irmão Rogério Vilela. Fala, Rogerinho. Fala aí, Mazela, beleza? Estou aqui com meu amigo Edilson Nemer, que é atleta de sinuca, né? A gente conhece aqui no Brasil como sinuca, né? E antes de 1988, a sinuca, ela não era dada como um esporte, ela era dada como uma atividade recreativa, né? Mas, inclusive, havia um preconceito, né, do jogo de sinuca, que era dado como jogo de malandro, jogo de azar, né, Edilson? Por causa de aposta, né? Exatamente, jogo de botequim. Jogo de botequim, né? E hoje, Edilson, depois de 1988, a gente vê que começaram a surgir alguns torneios e o grande responsável por tornar a sinuca mais popular foi o nosso amigo Luciano do Vale, né? E o China, né? Que era o Juarez Soares, usando a imagem de um jogador chamado Rui Chapéu, que ficou famoso aí no Brasil inteiro, naqueles jogos, né? Que tinham muito legais lá na Band, todo mundo ficava muito impressionado, que ele matava todas as bolas. E isso cresceu e hoje é um esporte. E eu estou sabendo que você está jogando alguns torneios internacionais hoje. Como é que era no passado e como é que é hoje a sinuca? No passado nem torneios aconteciam, né? Até que se criaram algumas federações, tal, se criou a Confederação Brasileira de Sinuca. E aí a organização mudou, ficou muito mais organizado. Hoje o pessoal que joga sinuca não tem esse negócio de jogo de malandro mais. É um esporte. Nós temos a Federação do Rio, que é a FISBERG, a Confederação Brasileira, a CBBS, e tem um calendário vasto aí, um calendário para o ano inteiro de competições. E você vai jogar agora um torneio chamado Rio Open, que na verdade é um torneio de snooker. De snooker, que é jogado com 15 bolas, com essa mesa maior que nós temos aqui atrás, que é a mesa internacional. Mas, na verdade, nós vamos ter uma outra etapa do Rio Open que vai ser em outubro. Nós tivemos uma agora em março. Temos agora uma competição de Six Head, que aí já é na mesa nacional, a mesa menor, que vai ser agora em abril em Caxambu. E está tudo disponível no canal da CBBS, lá no canal do YouTube, CBBS Snooker. Aberto para todo mundo assistir aí. Muito legal. Inclusive tem canal internacional de sinuca, não tem? Tem, algumas transmissões. Algumas transmissões. Todo mundo joga com os smoker. Foi como nós jogamos agora o Rio Open em março. O próximo também será assim. A maioria das competições que acontecem aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de jogar com as camisas das federações, da confederação. Até porque o clima é diferente, né, irmão? Jogar de smoke aqui nesse calor, nem todo salão é igual a esse que nós estamos. E o cara que quiser jogar a sinuca no Rio de Janeiro, do ponto de vista de não só recreativo, mas competitivo, onde é que ele pode procurar isso? Olha, pode procurar nas federações. Cada estado tem a sua federação, a nossa aqui é a FISBERG, e todas elas vão estar abertas, tem os seus clubes, né? Os clubes vinculados. Um abraço, foi um prazer ter falado com o Edilson aqui. Um abraço. E sucesso no torneio que você vai jogar essa semana, tá bom? Obrigado. Valeu, tchau. Valeu, Rogério. É isso aí, irmão. O Flamengo tá jogando. O Mário Silva tá nervoso. Tô nervoso, não. Tá nervoso, não? Então tá bom. Tô calmo. Melhor ainda. Tá chegando meu querido amigo, grande jornalista, radialista, Renato Baroni. Fez no final de semana uma matéria interessante com quem?
Você sabe, Valdir, o Valdir, falar Valdir, eu falei, já entreguei o nome. É o Valdir Bigode. Eu fazer uma graça, fiz lambança, Renato Baroni ouvindo uma matéria e vendo Valdir Bigode. Fala, Renatinho! Ricardo Mazella e amigos da TV Max. Nós trazemos aqui agora para vocês uma entrevista com esse artilheiro brilhante que fez história no Vasco da Gama, no Atlético Mineiro, fora do país, em vários clubes, Valdir Bigode. E gostaria que você falasse sobre a tua trajetória no futebol e hoje, ex-jogador, mas sempre em atividade, batendo uma pelada com os amigos e sempre agradável e com a idolatria enorme que você tem da torcida do Vasco da Gama. Fala, Ricardo, beleza? Valdir Bigode, saudações vascaínas. Minha trajetória acredito que tenha sido muito boa. Eu consegui alcançar, dentro da minha cabeça, um estágio muito bom dentro do futebol. Vivenciei anos maravilhosos dentro do futebol. Participei de grandes equipes, grandes camisas. Joguei com dezenas de jogadores, grandes jogadores, do meu nível e do nível bem acima do meu. Foi maravilhoso. Como você vê o futebol hoje no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro? Eu vejo de uma forma bem simples. E os 3 ou 4 aí com muito dinheiro, no patamar, e a maioria lá embaixo. Na minha época, todos tinham mais ou menos um equilíbrio financeiro. E a parte financeira é que transforma o futebol. Então esse disparate de hoje transformou o futebol num lado muito ruim, em que o resultado fica bastante previsível, um percentual bem pequeno de erro de quem vai vencer o próximo jogo. Eu não acho justo, não acho legal. Até para melhorar o futebol de hoje, eu acho que todos deveriam estar num patamar financeiro, a nível de gramado, a nível de estádio, a nível de jogadores, a nível de salário, a nível, no geral, da questão financeira, para que o futebol se tornasse ainda melhor. Na minha época era bem parelho. A mensagem que você deixa hoje, esportivamente, para todas as pessoas que sempre tiveram carinho por você, principalmente a torcida do Vasco da Gama, que te ama de coração, e não só do Vasco, todos os torcedores do país inteiro que sempre te respeitaram e sabem da sua competência e aquilo que você entregou nos gramados desse país. Eu acho que o que vai mover tudo no futebol é o respeito. Não é porque o teu time perdeu, vai perder amanhã, vai perder depois de amanhã, você tem que soltar com respeito. O torcedor para com o jogador. Respeito é a base de tudo. A gente está vendo muitos problemas no futebol hoje, em que não está tendo esse respeito, reabre de jogador, tacar pedra no ônibus, vai jogar coisas dentro do campo. Isso tem que mudar. Acima de qualquer coisa, esquece o resultado. Só existem 3: vitória, empate e derrota. E independente de qualquer coisa, é respeitar. Obrigado, Renato. Quero mais matérias como essa, hein? Quero mais matérias como essa, hein, Renatinho? Aquele abraço, irmão. Bom, antes de irmos para o segundo bloco aqui no Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, o que você gostaria de destacar, então, Mário, no segundo bloco? Olha, eu acho que nós devemos falar da seleção brasileira, certo? Porque ela vem aí a Copa América, e a situação do Campeonato Brasileiro ligado à Copa América, porque vários jogadores serão convocados, de várias nacionalidades, e o campeonato não vai parar. Isso aí eu sei que tem calendário, tem isso, tem aquilo, mas é um pouco complicado. Eu acho que seria um assunto a se colocar em pauta. Muito bem, seu Mário. O que você gostaria de colocar em pauta, Odair?
que eu gostaria de colocar em pauta, Mazella, eu peço encarecidamente que o treinador tricolor Fernando Diniz tenha bom senso e me perdoe a redundância, perdão, não invente a invenção. Deixe as invencionices de lado e faça aquele feijãozinho com arroz bem temperadinho, sem complicar. É isso aí. Então você vai tomar uma aguinha, já já a gente volta sem complicar aqui no nosso Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando aqui pela nossa TV Max no seu 5º ano. Se você perdeu algum programa do Max Sport, não tem problema, vá no YouTube, canal Max Sport TV Max, e ali você vai ter tudinho, desde o primeiro, lá atrás, quando a gente começou a fazer dentro do teatro da ACM. É isso aí, vamos em frente aqui pela nossa TV Max. Bom, lembrando sempre, o apoio de RenTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Bom, de volta com o meu doce Mário Silva e o intérprete, intrépido, Odair Júnior. Odair realmente com as histórias sensacionais do final de semana. Ele foi comprar um bacalhau, Mário, o nosso Odair, para o final de semana, e o cara acabou entregando para ele um pirarucu, achando que fosse bacalhau. O Odair que comprou, a mulher dele fazia o bacalhau. Odair, o que é isso? Você levou gato por lebre? Mas acabaram comendo no domingo de Páscoa um pirarucu. Mas faz parte da vida, não conhece, quer se meter a gato mestre e acabou dançando. Bom, vamos então em frente. Eu queria começar esse segundo bloco, agora depois da brincadeira, um assunto mais sério, porque ontem o John Textor soltou nota nas suas redes sociais a respeito de possíveis conchavos, coisas estranhas, esquisitas no futebol brasileiro, e citou 2 jogos do Palmeiras contra o São Paulo e também contra o time, agora que eu não me lembro agora, eu já li a matéria ontem, mas não me lembro. Mas provas concretas, pelo menos, não foram divulgadas, a não ser que ele tenha feito alguma coisa diretamente na justiça, que eu também não acredito. Como é que você vê isso, Odair? Olha, o Mazella e amigos do Max Esportes, é complicado. Não é a primeira vez que ele apronta, que ele fala que tem tido manipulações de jogos, de resultados, mas provas concretas, foi o que você falou ainda há pouco, ele não colocou nada de concreto, só coisas abstratas, coisas evasivas, e eu acho que ele já mereceria, de repente, até um processo, de repente, do STJD, que alguém, de repente, desse a ele uma punição, ou então que ele trouxesse de público as provas cabais, as provas necessárias para que, de fato, ele pudesse colocar em pratos limpos o que, de fato, está acontecendo, se é que está acontecendo alguma coisa. Ele chegou de maneira humilde no Botafogo, com a SAF há quase 2 anos, chegou direitinho, implementando o trabalho dele, contratando o Luiz Castro, agora já coloca as manguinhas de fora e já começa a falar isso e aquilo. Agora, provas concretas, provas de verdade, não há nada. Então, eu acho que ele já mereceria, por parte do STJD, de alguma, de repente, a entidade um pouco mais forte do STJ, uma punição concreta em cima dele, para que ele ficasse quietinho na dele, bonitinho. Ou então ele trouxesse, olha, as provas são essas. O que tem de errado, Palmeiras e fulano, houve essa manipulação em favor do Palmeiras.
Não, não tem, então não adianta ele falar. Falar por falar não adianta, Mazela. Fica complicado. E você que pensa, Mário? Olha, primeiro que eu acho o seguinte, diz o direito que a quem acusa cabe o ônus da prova. Se você acusa, você tem que provar. Segundo, ele falou, mas não provou, ou não apresentou as provas. Terceiro, e importante, e aí eu estou com o Odair. O Tribunal de Justiça Desportiva tinha que convocar o teste, que aprendeu rápido, né? Aprendeu rápido. Esse negócio de acusar sem prova, de falar a primeira bobagem que vem na cabeça, de desviar o foco. Porque ele fala que o Palmeiras foi beneficiado, mas esquece que o Botafogo perdeu um jogo incrível para o próprio Palmeiras, de virada. Estava ganhando de 3-0, gente, pelo amor de Deus. Então, aí teve entrega no jogo. Como é que pode? Aí o Tiquinho ainda perde um pênalti. Então, o tribunal tinha que chamar o Tribunal Esportivo. E vem cá, o senhor tem que provar o que o senhor afirmou, sob pena de tomar um gancho. Porque não pode. Amanhã eu digo, o Mazela fez isso, e eu não provo? Não, eu tenho que provar. Aí vem a máxima. Quando você entra na faculdade de Direito, tem umas coisas que você aprende logo no início. Logo no início. Que tu tem que transitar em julgado a sentença, que tem que a inadimplência de pensão alimentícia, prisão civil, e essa. O ônus da prova cabe a quem acusa. Cadê a prova, gente? Uhum. Então é um absurdo, eu acho um absurdo. Enquanto não provar, é um absurdo. Você falou em pensão também ontem, isso é uma matéria, aquele William que jogou no Flamengo, está devendo, já é foragido, mora fora do Brasil, é foragido da justiça. Cara, o noticiário com jogador de futebol, nas últimas semanas, fala-se de tudo, menos de futebol. Cara encana, o outro saiu de encana, deu uma festa, o outro não paga pensão, o outro não sei o que lá, o outro aí. Cara, jogador de futebol, outro não faz xixi quando tem que fazer, né? É complicado. Mudou a editoria de esporte para policial e outro só fica em festa e tal. Fala, daí. E outro beijo na boca de quem não é para beijar, um troço complicado. Quem? Complicado, né? Os caras beijam quando não pode beijar, mas aí não é só jogador, não é jornalista, radialista também, acha que uma coisa é outra e depois deixa vazar, aí vai ter que ter explicação, vai ter que segurar a onda. Não tem jeito. Olha aqui, ó. Bom, eu espero que o texto, para o bem do futebol do Brasil, tudo isso que ele esteja falando, poxa, que prove, que venha à tona para que a gente possa saber e o tribunal tome as devidas providências, TJD, TJX, KXC, qualquer negócio desse que tome e puna quem tem que punir os responsáveis. Que já teve Ives Mendes, já teve problema de papeleta amarela, já teve o problema daquele do Alibe, lá quando é presidente do Corinthians, se lembra? Com o Atlético Paranaense. Pô, aí teve 1.500 coisas erradas. Aí se começar, já até esqueci, o problema do Gama com o Botafogo. Aí você vai a Portuguesa com o Flamengo e Fluminense. Olha, tem mais. Eu acho. Aquele árbitro, aquele Adilson Pereira. Edilson Pereira Carvalho. Eu acho, Marcela, que o texto quis encobrir, no meu entendimento, posso estar errado, tapar o sol com a peneira envolvendo a campanha ridícula que o Botafogo fez depois. Pelo amor de Deus, Mário, seria uma falta de inteligência total, porque ele está jogando no ventilador, pô. Mas ele desviou a atenção. No de que desvia a atenção, muda o foco. Agora, tem que contratar ele fez muito. É coisa sério que ele falou. O Flamengo era comum fazer isso. Tomava um pau antigamente, vou contratar. Comprava um jogador. Você lembra disso? O Flamengo fez isso várias vezes. Muito. Mas aí não está infringindo nada. Ele malandramente não está. Agora, o cara está acusando. Pelo amor de Deus. Enfim.
Ô, Mário, faça uma pergunta para PC Oliveira antes de mim, por favor. Ele está lá em Bruxelas, na capital da Europa, como ele diz. Meu caro Paulo, um grande abraço para o amigo, saudação. Você aí faz. Cada dia ele blinda com uma cerveja. São Eu vejo. mais de 60 marcas, não é isso? Paulo, me diga uma coisa. Como é que está sentindo o torcedor alemão a campanha do Bayern de Munique? Na semana passada perdeu para o Borussia Dortmund. Enquanto isso, o seu homônimo, o de Leverkusen, lidera. Conta pra gente. As minhas saudações a você, Mário Silva, o Ricardo Mazella, o Odair Júnior e a todos que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. E nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Bom, Mário, eu faço quase com um jogo de palavras respondendo a sua pergunta. Afinal de contas, você quer saber do Bayern ou do Bayer? Porque são duas pronúncias diferentes. O Bayern é o de Munique e o Bayer é o Bayer Leverkusen, que faz uma campanha simplesmente soberba, sensacional. Aliás, em relação ao Campeonato Nacional, a rodada no fim de semana foi marcada por jogos difíceis, por uma meia surpresa, se posso assim dizer, que foi a derrota do Bayern de Munique em casa contra o Borussia Dortmund. Com 2-0 contra, ficou praticamente impossível o 11º campeonato consecutivo. A equipe do Bayern de Munique jogou contra o Borussia e não foi capaz de levar de vencida a equipe do Borussia Dortmund. Com isso, se aproveitou com um jogo de sorte e, obviamente, de competência, não se pode tirar a competência do Bayer Leverkusen, vencendo com 2 gols a partir do minuto 88. Minuto 88 empatou o jogo contra o Hoffenheim no Leverkusen Arena e no minuto 91 fez o gol da vitória. Com a vitória e com a consolidação da liderança, são 73 pontos ganhos contra 60. 13 pontos de diferença, 7 jogos por jogar. Realmente ninguém acredita que o Bayer Leverkusen perca nessa temporada o título de campeão alemão, retirando a hegemonia do Bayern de Munique. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco eu faço uma pergunta e também o Odair vai fazer no terceiro bloco. Vocês acreditam, antes de falar de seleção brasileira um pouquinho, que a pena do simpático Gabigol vai ser reduzida? Você acha que vai dar certo a estratégia do Flamengo, Odair? Eu acho que vai acabar dando certo, infelizmente. Por que infelizmente? O Gabigol quis fazer gracinha, os caras do doping foram lá no Ninho do Urubu, fizeram com todos os jogadores do Flamengo, todos se comportaram direitinho, e o Gabigol fez gracinha, entregou o frasco lá sem a tampinha, ele acabou dando uma desdenhada lá do cara do doping, ele andou literalmente pro cara, ele sabia das consequências. Para quê? Por que ele não fez o exame de doping lá, o xixi direitinho, fechava o frasco lá com a tampinha, entregava ao cara do doping e pronto, estava tudo certo. Ele sabia. Ele foi penalizado com 2 anos, eu achei até pouco, podia ser 3, podia ser 4, pela gracinha. Mas deu negativo. Ele fez exame de sangue também, mais cedo, e deu negativo. Quer dizer, também você não está sendo muito maldoso, não? Não é muito maldoso. Rigoroso. Não é maldoso. A lei é feita para ser cumprida. Obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os caras foram lá, todos fizeram. E ele foi o único a se rebelar, a tratar mal os caras do doping. Ele acabou entregando o frasco, repito, sem a tampa. Para que isso? Não era simples? Urinava lá, fazia o xixizinho dele, entregava, acabou. Estava tudo resolvido. Aí agora o Flamengo vai ter que se preparar uma defesa para conseguir, de repente, o efeito suspensivo, reduzir a pena para 1 ano, 6 meses. Pode ser que dê certo? Eu acho até que vai dar certo. Infelizmente, ele tinha que ser penalizado para aprender a ter postura de um profissional de futebol. E de homem também. Para que o cara está com 27 anos, não é criança, não. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que vai acontecer na frente. Eu penso dessa forma, Mazella. Nós falamos disso a semana passada, Mário, mas eu voltei a tocar nesse assunto por outra razão. Como o Odair não havia opinado, eu queria ver, o Odair é bem firme nas suas posições, mas eu toquei por outra razão. Ontem saiu também matéria e repercutiu hoje também, em relação ao Landim. Como é que você vê, já que você já comentou sobre a postura do Gabigol, como é que você está vendo o Flamengo nesse imbróglio? Aí que me causa espécie, respeitando a opinião do nosso querido Odair.
Primeiro eu pergunto o seguinte: por que essa papagaiada? Ou seja, a papagaiada é feita pelo nosso Gabigol. Não tinha ninguém para dizer, compadre, vai lá e compre o que está escrito no negócio aí, regulamento, que tem exame surpresa. Segundo, cadê a posição de uma direção do Flamengo? Agora está recorrendo, mas antes, vem cá, meu filho, por que não fez? E terceiro, se ele entregou o frasco destampado, por que não voltaram de novo no dia? Aí é que eu não entendo. Volta no dia seguinte e faz de novo. E faz de novo, gente. Esse aí vale aquele, o exame de sangue dá negativo, aí 2 anos é pesado, no meu entendimento. 2 anos é pesado. Agora, tem que saber, primeiro, por que ele fez aquela papagaiada? Tinha tomado alguma coisa? O gaiato só pode ser o gaiato de plantão. Todo mundo faz, ele não faz? E por que ninguém tomou providência? O Marcos Braz, essa semana que deu entrevista, semana começou ontem. Quer dizer, a questão eu queria saber, você vê, o Landim, o contrato dele vence no final do ano. Se for mantida a punição dele, ele praticamente não joga mais pelo Flamengo este ano. Vai ser quando termina a punição dele, eu não sei quando é. Exatamente, agora me foge. Mas o Flamengo teria que renovar. Você acha que pode estar vendo o Flamengo se aproveitando disso para poder... Ele tem um salário alto, rendimento pequeno hoje. Já fez muito, mas hoje não está. É momento. O que eu queria focar no Max Sport, para os amigos de todos, é a postura do presidente Landim, a postura da diretoria do Flamengo em relação ao cara que é o maior salário, é ídolo da torcida, mas que já não vem atravessando uma boa fase e também um comportamento desnecessariamente feito por ele, um comportamento realmente, no mínimo, qual o termo que eu posso usar? Qual o termo que eu usaria? Babaca. Tá bom, então tá bom, o termo babaca. Então tá bom, valeu então. Eu quero abordar isso. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo pode estar querendo se aproveitar da situação. O jogador de 27 anos que não tem mercado no exterior. Por lá passou e não deixou saudade. Em 2 grandes equipes, a Inter de Milão, é difícil jogar na Itália. Em Portugal, o sarrafo é um pouco mais abaixo. Não jogou também. Voltou. O Cebolinha também não jogou no Benfica. Não se adaptou, mas está jogando. Tem uns que vão e voltam. É assim que funciona. De repente, ele tem um salário muito alto. Ele deve ser o salário mais alto, se não um dos mais altos. Ninguém quer comprar. Aqui no Brasil não tem ninguém para pagar. Vai pagar um caminhão de dinheiro e meio? Não vai. Então pode ser que o futebol, Marcelo, tudo que você viu, você vai ver mais ainda. Eu acredito que possam estar se aproveitando da situação para pagar menos. Estou achando esquisito. Você quer meter um pitaco nisso aí, não? Não, quero sim. E um indicativo para que, de repente, o Flamengo não queira a continuidade do atleta na sua equipe é a contratação do Carlinhos, jogador que pertence ao Nova Iguaçu. O Flamengo contrata o Carlinhos, que é da posição do Gabigol, tem a mesma idade que o Gabigol, tem 27 anos, para dividir ali a responsabilidade. Só não tem a mesma bola, né? Não tem a mesma bola. Veja bem, o Mário, eu vou falar uma coisa para você. Eu não acho o Gabigol grandes coisas. Eu não acho o Gabigol um jogador habilidoso, hábil. Eu acho o Carlinhos um falso lento, um jogador inteligente, que não é de correr muito, ele faz a bola correr, protege bem a bola. Eu acho que o Carlinhos, por esquema em que joga o Flamengo, eu acho que ele é mais interessante que o Gabigol. O Gabigol, eu nunca vi o Gabigol começar coisa fantástica. Ele é um jogador mais... Ele joga mais fora da área, ele busca o jogo, mas eu acho que a contratação do Carlinhos, ela vem de encontro justamente com a punição do Gabigol. E, de repente, o Flamengo não tem o interesse em renovar o contrato com o atleta, vem esse lance da punição, e o Flamengo contrata o Carlinhos neste mesmo momento em que o Gabigol atravessa essa fase ruim tecnicamente com o time do Flamengo. Ele não tem jogado bem, tem ficado no banco para o Pedro, merecidamente, o Pedro está muito bem.
E o Carlinhos pode ser, de repente, o substituto, digamos assim, do Gabigol. Agora, deixo bem claro, eu não sou fã, eu acho o Gabigol um jogador mimado, superestimado, muito mimado. Mas ele fez por onde? Ele teve uma ótima passagem de Flamengo a partir de 2019. Ele conquistou isso. Não justifica, mas ele conquistou isso. Acho legal. O Bruno ele é Henrique, idolatrado pela torcida do Bruno Flamengo. Henrique, da mesma forma, fazia o ataque com o Gabigol, teve uma fase esplendorosa no Flamengo, a exemplo do Gabigol. Só que o futebol, Mazella, Maria Amigos, futebol, ele é momento. Futebol não é passado, futebol é momento. O momento do Gabigol é horroroso. O momento do Gabigol não é para você, de repente, ficar, não, o Gabigol, ele jogou. Só que não está jogando mais. Mas não pode voltar a jogar bem de novo, ô Mário? Pode. O Cruzeiro, o Anaí está esquecendo que com o Dorival Júnior, o Flamengo foi campeão brasileiro e campeão, vencedor da Copa do Brasil, certo? Jogou o Pedro com o Gabigol e foram bem. Certo? E já tinha ido. O ano de 19, então, é fora de série. E de 19 para cá, o Flamengo ganhou 3 campeonatos brasileiros. 3. Certo? Então, realmente, agora, se tem outro problema que a gente não sabe, ele estava gordinho, agora está fino, agora com o Tite, aí você tem razão. Ele não é o jogador que o Tite gosta. Tanto que o Carlinhos foi contratado. Porque numa eventualidade de ausência do Gabigol suspenso, do Pedro, mas com a ausência do Gabigol, entra um jogador de característica semelhante. O Pedro tem uma outra característica. Pouco toca na bola, mas quando toca, faz gol, bota alguém na cara do gol também. Então, realmente, eu acho que o Gabigol, nesses anos todos, passagem brilhante pelo Flamengo, com altos e baixos, mas a gente não sabe o que acontece lá dentro, até porque não entra ninguém, né, Mazella? Esse é um velho problema. É um velho problema. Tá você bom, escuta que os caras falam. Deixa eu dar uma paradinha no segundo bloco. O programa está interessante, boas matérias, boas opiniões. Espero que em casa você esteja gostando do Max Sport, o primeiro do mês de abril, caminhando para o seu 5º ano, oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo. Daqui a pouco a gente volta com a reta final, como diria reta final do nosso Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Até botei o óculos para mudar um pouquinho o visual do terceiro bloco aqui. E vamos em frente, ao lado do doce Mário Silva e dele, o impossível Odair Júnior. Com alegria, recebendo os meus 2 mosqueteiros nesta noite de terça-feira aqui na nossa TV Max. O Max Sport chegando no seu 5º ano. Perdeu algum programa? Vai para o YouTube, Max Sport TV Max. Lembrando que o apoio é sempre de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Zil, como diria o saudoso Ed Muzarif, lá na Rádio Globo. Na época eu estava na Globo e fiz uma amizade legal com o nosso doce Ed Muzarif, que era natural de Friburgo, o Zarifão. Alô, Zazá! Com certeza faz muita falta. É uma voz maravilhosa, um cara realmente diferenciado e abençoado por Deus, nosso Ed Muzarif. Bom, deixa eu botar o Paulo na roda.
segura a tua pergunta e fazer a primeira pergunta, então, para o Paulinho, direto de Bruxelas. Hoje eu inverti, pedi até para o Mário Silva responder, perguntar primeiramente, vou fazer a segunda. Eu vi o Neymar domingo lá em Santos, entregando, foi no vestiário, entregou, levantou a taça, mostrou a taça. Eu queria saber como é que está a repercussão dessa recuperação do Neymar, que ele se machucou contra a Colômbia, se não me falha a memória, mas não joga, mas nas redes sociais está bem ativo. Como é que isso repercute, não só na Europa, como também, principalmente, no futebol árabe, hein, Paulinho? Mas a sua pergunta é de resposta muito difícil. Afinal, aqui na Europa, os analistas, os especialistas em futebol consideram o Neymar como um ex-jogador. No Brasil, ainda se alimenta a esperança de que, pelo menos para a Copa de 2026, ele possa reerguer o seu futebol, voltar à ação e fazer mais uma vez um papel preponderante na seleção brasileira. Mas será possível? Bom, em termos de futebol europeu, eu não vejo qualquer possibilidade. Pouco se comenta, e em relação à possível ida para o futebol brasileiro, ainda menos. Ficaria totalmente fora de destaque o atacante brasileiro, que é ainda considerado por muitos como o principal ou dos principais valores do futebol mundial que apareceram nos últimos anos. Mas também não passou de um grande fiasco em termos de totalidade da sua carreira, pelo potencial que tinha e pelos títulos que conquistou e principalmente pelo protagonismo que poderia ter exercido. Neymar vai passar ao lado, aqui na Europa não se fala nele e, claro, espera-se pelo menos para que haja um desfecho positivo para a carreira de um jogador que poderia ser muito mais importante, mas que vai passar ao lado de uma carreira simplesmente notável. Para liberar você, Paulinho, direto de Bruxelas, capital da Europa, vamos fazer de Odair Júnior. Qual a sua pergunta para o PC Oliveira? Pergunta futebolística, Odair. Entendi. Um forte abraço ao meu amigo Paulo César Oliveira, como diria o saudoso Carlos Ramiro, o PC Oliveira, que é tricolor de 4 costados, lá de Bruxelas. Eu pergunto a você, Paulinho, e os demais campeonatos pela Europa, como estão, meu caro Paulo? Muito bem, Odair, para finalizar as ligas principais do futebol europeu, iniciando com a Ligue Française, a Liga Francesa, que teve no fim de semana jogos importantes. Destaque para a vitória do PSG contra o Olympique de Marseille, o 2-0. Vitinha, o português, marcou um dos gols da vitória do PSG, que teve também Kylian Mbappé reclamando de uma alteração. Ele foi substituído durante o jogo, não gostou. Luiz Henrique, técnico da equipe francesa, disse que ele é quem manda e não deu qualquer satisfação ao atacante francês Kylian Mbappé. Com a vitória, o PSG domina o campeonato francês, tem 62 pontos ganhos contra 50 da surpresa, que é o Stade Brestois, a equipe do Brest, que fica então a 12 pontos da equipe do PSG, e o Monaco, que tem um ponto a menos, ou seja, o Paris Saint-Germain lidera, tem tudo para ganhar o campeonato francês e, a não ser uma grande zebra, o Paris vai conseguir mais um título. Em termos de Liga Portuguesa, vitória dos dois grandes, Benfica e Sporting, derrota do Porto com polêmica. O Porto perdeu na Moreira para o Estoril por 2-0. O Sporting faz a 68 pontos ganhos. O Benfica a 67, mas o Sporting tem um jogo a menos. O Porto tem 58, já fora de qualquer possibilidade de título nacional em Portugal. E enquanto isso, para finalizar na Liga Espanhola, com o Real Madrid batendo em casa 2-0 com 2 gols do brasileiro Rodrigo ao Athletic Bilbao. O Barcelona vem na segunda posição, o Real Madrid domina a Liga Espanhola, tem 68 pontos ganhos contra 60 do Barça, e tudo leva a crer que o Real tem também o título encaminhado na Espanha e que pode naturalmente voltar a ser campeão do futebol espanhol. Forte abraço para você que nos acompanha. Na próxima semana tem mais, muito mais do futebol europeu, como sempre nesse Max Esporte, aqui na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Valeu, Paulinho! Semana que vem, irmão, tamo juntos. Paulinho, tricolor. Odair, tricolor. Hoje pode ter mais tricolor, hein? Mazelão, tricolor. Mário, 3-1. rubro-negro não, mas o Paulo Bizarro é rubro-negro. 3-2. O Rogério Vilela é o quê? Rubro-negro. 3-3.
Só que o Raul Marques é tricolor, 4-3. E o Renato Baroni empata ou desempata? Aumenta. Não. Ele aumenta o placar. 5-3, Fluminense. O Valdir, o botafoguense, está fora, o Bocão está fora, Jorge está fora. Os 3 alvinegros estão fora. O Borges, outro representante do Flamengo, continua de férias, o cara que mais tira férias de viagem no Brasil. Impressionante. Então, hoje nós estamos deitando os cabelos, como diriam antigamente, não é isso? Vamos em frente, depois do Paulo César Oliveira. Mário, dá um pitaco de seleção. Eu quero falar de Botafogo e Júnior Barranquilla, quero falar de Fluminense e o campeão da Libertadores em busca do seu bicampeonato lá no Peru contra o Alianza. Então, você estava ávido por falar, ávido, gostou? De seleção brasileira. Fala aí. Olha, tentando já acalmar os apavorados do ar, porque você não conhece os apavorados do ar, né? Eles começam a falar, não narra mais, uma pena que eu gostava dele narrando, mas ele é o apavorado número 1. Os apavorados do ar tem que ter calma, mas a seleção brasileira, depois de longo e tenebroso inverno, que não acabava nunca, parecia um urso hibernando, pegou duas seleções, né? A Inglaterra, o templo famoso de Wembley. Você sabe que se tem uma das coisas que eu me orgulho, Marcelo, a carreira que já vai longe, é ter acompanhado o último jogo da seleção brasileira no velho Wembley. Foi em que ano isso, Mário? Você sabe? Foi em 2000, no velho Wembley. O Brasil empatou com 1-1, gol de França, e você estava lá, se eu não estou É isso que eu ia enganado. falar. Você tirou uma onda, Aldair tirou uma onda. Eu estava lá. Com um detalhe que o pessoal não sabe. Você pisou no gramado naquele dia? Pisei. Eu pisei também. O cara falou assim, daí, amigos, estão mais... Não pode pisar no gramado de Wembley. E o estádio antigo não tem, lá na Inglaterra não tem cercado, não tem nada. Você entra, se quiser, você entra, invade campo e entra. Aí o técnico era Vanderlei Luxemburgo. Isso é bom. Aí, detalhe. Cara, eu estava com o meu amigo Jorge de Bonet. Aí, cara, eu falei, vou vir ao Wembley e não vou pisar no gramado? Nenhuma chance, cara, nenhuma chance. Como um bom brasileiro mal educado do exterior, não respeitei a regra, fico até com vergonha de falar isso. Mas eu falei, vou ter que pisar no gramado. Aí pisei, andei no gramado, e os caras não estavam controlando. Mas até hoje eu não tenho essas fotos. Até um varandão da saudade aqui agora. O fotógrafo da seleção brasileira tirou várias fotos que eu fiquei com os jogadores, o pessoal da comissão técnica, que não participaram do treino, abracei os caras como se fosse da comissão. Aí tiraram fotos, eu abraçando os caras de foto e tal. Eu nunca consegui essas fotos na CBF. Alô, CBF. Então, continue, Mário. Eu me pisei no gramado, eu estava no gramado. Eu pisei, inclusive, e tem uma foto, mas sentado na bancada. E lá em Cardiff, que foi contra o País de Gales, também, aí pisei numa foto e pisei no gramado. E comprei uma caneta de lembrança. Iam vender pedacinhos da grama, mas não dava tempo, porque logo depois nós viemos embora. O jogo é verdade. Bom, e foi a primeira vez que vai dando a saudade aqui no programa, o tempo está passando de ficar contando história, a pessoa em casa vai falar, fala alguma coisa. E foi a primeira vez que eu vi um teto retrátil em Wales, lá em Cardiff, capital de País de Gales. Cara, daí é do cacete. O cara aperta o botãozinho lá, vai na manivela, aí vai devagarinho fechando. Me lembrei de Capitão Hidalgo com a gente lá, aqueles Capitão Hidalgo. Grande figura. Muito bom. Então é o seguinte, lembrando desse jogo, até lembrando uma época, o Vanderlei, alguém podia copiar o que o Vanderlei fazia, só para lembrar, me pergunta. Ele pegava os jogadores, todos os jogadores, colocava, não sei se você lembra disso, Marcelo, colocava numa sala grande e você tinha um tempo determinado para entrevistar quem quisesse, todos os jogadores e toda a comissão técnica, menos ele, porque ele dava à vontade a entrevista. Pena que caiu por causa do negócio do Romário,
que era, na época estava com a corda toda, era um grande triângulo. Então, voltando rapidamente. Os apavorados do ar, fiquem calmos, mas a seleção mostrou uma certa desenvoltura, principalmente no jogo da Inglaterra. Alguns jogadores atuaram bem, outros surgiram muito bem, e aí dá vontade de dizer, por que vocês mandaram o André Pereira embora? Porque o cara escorregou, foi chamado por um lance, mostrando que tem bola, e outros jogadores. Não é a seleção mundial ainda, gente, mas é uma seleção que mostrou um bom caminho. Vamos ver como é que vem pela frente. Tá bom, mas você falou de seleção, ficou feliz. Falei. Bom que eu relembrei o Wembley, relembrei Gales. Foi um negócio muito simpático, aquele castelo Gales, bonito. é Cardiff. É Cardiff. Ah, Gales, que você está dizendo. Não. A capital é Cardiff. Foi o único lugar que eu vi. A capital do país de Gales é Cardiff, né? É Cardiff. O único lugar que eu vi um bar temático de rugby. Aquele jogo que os caras do Patrulha. Nós ficamos em Cardiff, né? Mas Wales, que fala em inglês, é o país de Gales, né? Ah, então, sim, você estava falando Wales. Aí eu não aguento. Depois dessa aguento. História, entendeu? Ali, vamos em frente. Essa é boa, hein? Já que o assunto é jogo, Odair, você, assim, o que você acha do jogo de amanhã, 7h, Botafogo e Júnior Barranquilla, lá no simpático Nilton? Vamos lá. Antes do jogo do Botafogo, Marcelo, 3 detalhes. Uma sobre o próprio velho, lendário Wembley. Eu lembro de um jogo do Zico, o Mário deve lembrar, mais antigo do que eu no rádio. Lembro. O Zico fez um gol de chicotada, meio de voleio, que a bola bateu. No goleiro era o Chilton da Inglaterra. Brasil venceu. Peter Shilton. Um golaço do Zico. Outro detalhe, você falava em fotografia, nunca mais viu a foto, em lugar nenhum. Se você tivesse tirado a foto com o Bobô, aquele antigo fotógrafo do Maracanã, o Mário era repórter e deve ter visto o Bobô, o rubro-negro, receberia essa foto em mãos, com certeza que o Bobô não deixava de entregar aquelas fotografias. De fato, é muito interessante o negócio. Agora, sobre o jogo do Botafogo amanhã, meu caro Mazella, é um jogo encardido, a equipe do Júnior Barranquilla, uma equipe experiente. Eu não sei se ainda está jogando lá, o centroavante, o Borja, aquele centroavante que foi do Palmeiras, um centroavante já rodado, veterano, mas é um centroavante goleador, não sei se ainda está jogando na equipe do Júnior Barranquilla, mas é uma equipe enjoada, mesmo quando ela atua fora de casa. O Botafogo é favorito? É favorito. Deve ganhar o jogo? Acho que até que vai ganhar o jogo, com uma certa dificuldade, porque é uma Libertadores, o Barranquilla faz cera, catimba, vai provocar os jogadores do Botafogo, os jogadores brasileiros, isso aí é certo. Agora, o Botafogo leva esse favoritismo por jogar em casa, estreia com apoio da torcida. Eu acho que o Botafogo tem todas as condições, até porque ele já vai ter 2 jogadores que atuaram no final de semana na decisão da Taça Rio. O Jefinho, já recuperado, e o próprio Luiz Henrique. Luiz Henrique jogou boa parte do jogo contra a equipe do final de semana contra o Boa Vista. De repente vai ficar no banco, a tendência é essa, mas o Botafogo é o favorito para amanhã contra o Barranquilla, Mazella. Inclusive, Mário, para antes de falar de Fluminense, eu achei meio os jogadores do Botafogo sem graça. Porque, olha só, você conquistou um título que não tem muita expressão, mas é um título. Mas essa Taça Rio de 5º, 8º é uma vergonha. E o Botafogo é bicampeão desse troço aí, mas não é campeão de nada, é campeão do 5º lugar, vencedor do 5º lugar. É o que vale vaga na Copa do Brasil. Isso, na minha opinião, é deprimente. É passar o Botafogo, seja o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, times tradicionais e grandes do futebol do Rio e do Brasil, vergonha. Eu vi os jogadores na frente daquele pódio armado constrangidos. 5º lugar, cara. Não é título nenhum. É realmente um negócio feio, muito feio. Mas fala do jogo. Eu acho que foi o que sobrou, né? Ali estava se comemorando a passagem para a Copa do Brasil. Vergonhoso. Mas tinha que seguir o protocolo. Deixa eu só lembrar você, Mazella, quando nós estivemos lá com o nosso Odair, com o nosso de Noel Santana, para a gente voltar lá, lembra para eu contar a história do hotel em Londres, que é o único hotel João e Maria, que é aquele que você tem que botar o coisinha no chão para não perder a volta, porque eu não conseguia achar o meu quarto. Uma loucura. Realmente é um hotel fantástico.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que o Botafogo contratou um treinador novo, né? O Jorge, que é bom treinador. É bom treinador. Não quer dizer que ele vai ser bom no Botafogo, porque você mudar de país, mesmo com a língua é a mesma, com certas diferenças, certas não, muitas. Agora, também tem muito folclore, viu? Porque eu nunca deixei de me comunicar, nem você, nem outros, em Portugal. Algumas coisas são diferentes, mas a gente já sabe que cafezinho é bica, que chopp tem lá, não lembro mais do nome, o garoto lá, o pequeno. Uma salada de bacalhau tem outro nome. Tem até feijoada de camarão, já comeu? Feijoada de camarão. Gostaria muito. Muito Eu bom, adoro camarão, muito bom. adoro camarão. Muito bom. Mas, por favor, então, Botafogo vai ser vencedor. Agora, do jogo rapidinho. O jogo, como disse o Odair, eu concordo, é um jogo difícil, porque eles vêm de lá para jogar, para não perder. O time entra em campo para não perder, joga tudo fechado. E eles não são bons. O time não é o Zé da Esquina. Então tem que tomar cuidado. E o Botafogo ainda está numa situação de altos e baixos, no meu entendimento. É verdade. Odair, Flusão jogando 9h30 em Lima, como estreou no ano passado, venceu 3-1 no ano passado. Eu acho esse adversário um pouco mais complicado, o Aliança, do que o outro lá. Como é que é o nome do outro lá que você jogou? O ano passado? Ano passado foi o Sporting Cristal do antigo Cristal, treinador, na época, a Aliança mais tradicional e tal. Enfim, com muitos desfalques. Alguns titulares, outros nem tanto. Como é que você vê a estreia do Fluminense? Olha, Mazella, o Fluminense vai estrear amanhã contra a equipe peruana no campo dos caras, é claro, sem altitude, a vantagem do Fluminense, isso é importante. O que me preocupa não são os desfalques. O Fluminense não vai ter o Marlon, que é reserva, o Marlon Santos, não sei por que Marlon Santos, não tem outro Marlon no clube, o Marlon, o Keno, que não vem bem tecnicamente, o Ganso, que é um reforço, ele não jogar na atual conjuntura, não tem jogado rigorosamente nada, não vai fazer falta o Ganso, não tem a menor dúvida que não vai fazer falta. O Cano não atravessa um bom momento tecnicamente. Resumindo, eu falava isso até em outro prefixo, o Fluminense tem 11 jogadores titulares, eu sempre falo isso, 11. Aquela frase, quanto mais velho, melhor, é a maior mentira. A mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade. Quanto mais velho, melhor. Mentira. O ser humano, quanto mais velho, pior. Essa que é a grande realidade. Você passa a não enxergar bem, você começa a perder certas valências, a tua pele fica mais enrugada. Agora, o vinho, quanto mais velho, melhor. O vinho. O ser humano, não. E o jogador não foge. O Fluminense ganhou uma Libertadores, foi uma exceção à regra, porque dos 11 jogadores titulares, 8, pasmem, 8 são acima de 34 anos. Não é acima de 30, não. Acima de 34 anos de idade. Somente 3 atletas, André, 22, Martinelli, 22, e o Arias, 26, abaixo dos 30 anos. Você tem 8 titulares, mais da metade, que estão acima dos 34. Eu desafio aqui no Max Esporte qualquer equipe do Brasil, não digo no mundo, que tenha dos 11, 8 acima de 34. Para você jogar em alto nível, com competitividade, é quase que inviável. Então, essa é a minha preocupação com relação ao Fluminense. Eu acho que está na hora do Diniz parar de inventar e simplificar e dar uma remoçada nesse time. Eu não digo no elenco, não. Remoçar o time, jogadores mais jovens com os mais experientes. Ele fazendo isso, eu acho que ele entra num bom caminho. O Flu tem jogadores talentosos, acima da idade, mas talentosos, mas há a necessidade urgente de que se renove esse time. Ponha, de repente, um Isaac, um jogador mais jovem no meio-campo, você tentar trazer de volta o Iago Ferreira, que está no Nova Iguaçu, para disputa Não do foi Brasil. nem inscrito, olha só, o Iago não foi inscrito. Quer dizer, prova que houve retaliação, na minha opinião, pelas declarações do pai dele. Não sei se o Mário concorda. Lógico. Agora, quer dizer, ele pode dar certo ao Fluminense? Pode, não pode, mas uma chance teria que ser dada, Mário. Mas, enfim. Eu acho que sim. Eu concordo com o Odair. O Fluminense,
o feito da Libertadores é um feito que tem que ser extremamente elogiado pela questão da idade, né? Um grupo acima do normal do futebol. Se você correr os grandes clubes, você não vai ver essa média de idade que o Fluminense apresentou e conquistou o título. É lógico que tudo tem um pouco de sorte aqui, uma coisa que aconteceu ali. O jogo com Boca estava perdido, o Fluminense conseguiu vencer. Acontece. Com o quê? Com um cara que entrou novo, John Kennedy. Mas que é um jogador problemático fora de campo. Agora, o adversário não é um adversário que inspira maiores preocupações. Vai jogar em casa, debaixo do apoio da torcida e tem que cumprir com um pouco. Apesar de não estar em boa forma, o Cano faz falta. Quando o Odair diz que o nosso querido Paulo Henrique Ganso já está meio a passeio, inclusive, o que entra no lugar dele, se não é tão velho quanto ele, é quase, que é o Renato. É mais velho. É mais velho ainda, certo? Então, tudo isso pesa. O que não pode, aí eu concordo, outra vez com o Daí, eu estou hoje concordando. O seguinte, não pode inventar. Quem inventa, já dizia o Chico Anísio, é um inventor. Você não pode pegar o cara que joga na direita e botar na esquerda, porque você acha que vai dar. Não vai dar. Numa eventualidade, não tem um lateral esquerdo do banco, tu bota o direito lá, e seja o que Deus quiser. Não dá para inventar. Por isso que os grandes clubes, e o Fluminense é um deles, o clube tenta ter o quê? 22 jogadores, 2 para cada posição. Tomar por base o Flamengo. Sai o Ayrton Lucas, entra o Vina. Sai lá o Varela, entra o Wendel. E por aí vai o negócio, o Wendel. Certo? Agora, você não pode fazer. Falar nisso, uma rapidinha aqui. Lembra do Hugo, aquele que jogou no Flamengo, aquele goleirão? Lembra dele? Pegou 3 pênaltis. Pegou 3 pênaltis jogando pelo Chaves lá em Portugal. Eu falei 3. Chaves, Portugal, pois estamos chegando no Sabe final qual é o apelido dele? Hugo Courtois. Eu não gosto de botar. Aí o cara vai jogar aqui no Brasil, a gente pega, o cara é brasileiro e pega o apelido do cara que jogou lá fora. É pela altitude, não, é pela altura. Mas aqui virou moda a gente falar o nome do brasileiro e depois colocar o nome do estrangeiro. Antigamente era o contrário. Agora, você não quer placar, não? Você não quer placar do Fluminense, não? Vou fechar primeiro. Eu não vou. O Flamengo está acabando. Espero que o Flamengo esteja bem. Torço para isso. Obrigado. Não de nada. Fique à vontade. O Vasco não joga. O Vasco fica mais um tempo parado. Vamos lá. Amanhã, 19h, no Newton Santos, no Engenhão, Botafogo, el quinto colocado, campeão del Taça Rio, contra Millonarios de Colômbia. Quanto vai ser o jogo, Mário? Acho que será na igualdade, não? Igualdade? 0-0. E você, Odair Júnior, que precisa melhorar a sua visão? Olha, o Botafogo vai vencer amanhã com dificuldades. 1-0 Botafogo, para a felicidade do Valdir Luiz. Tá, vamos embora então. Às 9h30 da noite, direto de Lima, Peru. Oi. Eu queria corroborar com as suas palavras. Eu também estou aqui de forma ávida, de maneira fervorosa, torcendo por uma grande vitória rubro-negra diante da equipe do Milionários na Colômbia. Eu falei Milionários para Botafogo, não, Junior Barranquilla. Barranquilla, sim. Errei. Até nisso fiquei emocionado, acabei errando. Para fechar o programa, dando o seu placar para o Fluminense contra o Aliança Lima. O Fluminense vai levar gol, isso aí é certo, não tem jeito. Mas tem o Manuel na zaga, se ele jogar, já fica um pouco mais tranquilo. Mas vence o jogo por 2-1 com dificuldades lá no Peru. Tem um amigo meu que o sonho é fazer um jantar em família com o Manuel. Mas, enfim, quem sabe um dia ele consiga.
Manuel tem cara de ser gente boa, né? Tem cara de ser gente boa. Tem cara, bem tem simpático, bem simpático. Manuel foi pro céu, a música do Edmond. Manuel. Cara, tem uns caras que olham assim, é simpático, outros nem tanto, mas o Manuel é um cara bem simpático, bem simpático. Dona Tereza estava procurando saber da festa, mas vamos lá, vida que segue. Não, Dona Tereza, só no que vem agora. É o seguinte, Mário, teu placar para Fluminense e o Alianza. Acho que falta muito. É castigo. 2-1 Fluminense. Amém. Tá Tô bom, querendo então. aumento. Vai ter aumento, com certeza. Cada vez mais vocês vão ganhar mais. Você, Odair, vai dar um par de óculos para ele, porque ele está precisando. Olha aqui. Então, boa noite de Odair Júnior na reta final do programa. Marcelo, um forte abraço, obrigado pelo convite. Um abraço aos amigos ligados no Max Esporte, um abraço ao meu amigo revendo aí, meu amigo Mário Silva. E eu queria mandar um forte abraço, um abraço afetuoso. Eu estive com ela no final de semana, no último sábado. A minha grande amiga, a stripper, Alê Misteriosa, que deu um show no evento que eu estive. A Alê Misteriosa deu um show à parte. Vou te contar. A Alê Misteriosa bota qualquer novinha no chinelo, Mário Silva. Esse cara tem que ser estudado, bicho. Esse cara É verdade. O seu boa noite, Mário Silva. Boa noite especial para a galera do Mengão, que aguarda a decisão do Campeonato Carioca no próximo domingo, respeitando o Nova Iguaçu, com uma certa vantagem, venceu o primeiro jogo por 3-0. Certa vantagem não, mas tem que ser cínico, certa vantagem. Se ganhar o título, esse pode ser comentado e comemorado. Agora será o 38º. Sempre valeu, 38º. Se ganhar, certo. Um abraço. Obrigado, Mário. Obrigado, Nair. Obrigado principalmente. Obrigado principalmente a você que nos acompanha há quase 5 anos aqui no nosso Max Esporte, pela nossa TV Max, canais 525 e 25 da NET. Uma ótima semana, divirtam-se, preste atenção para não comprar gato por lebre, Júnior, e a gente vai em frente e teremos festa em breve. E a terça-feira, encontro marcado pela nossa querida TV Max. É isso aí, em nome de Rede TV e de Bye Bye Lixo. Nos vemos terça-feira que vem, no segundo programa do mês de abril. Mateuzinho, obrigado mais uma vez. E a gente segue em frente, porque diriam os antigos, atrás vem gente. Tchau, galera. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com